Abra a sua Bíblia comigo, sem perca de tempo, aí de pé, por favor. Marcos capítulo de número 8, versículo de número 5. Dentro de alguns instantes, depois dessa palavra e da ministração dessa palavra, Deus vai descer com unção dobrada nesse lugar. Daqui a pouco nós vamos estar ministrando os 14 minutos da unção dobrada. Você vai entender o que é essa ministração sendo derramada sobre a sua vida. Marcos 8, versículo de número 5. Eu vou ler toda esta palavra para que você entenda ela todinha, porque é uma revelação de Deus. E eu quero que você preste muita atenção naquilo que Deus ele tem para passar para você. Em nome de Jesus, Deus quer tocar na tua vida através dessa palavra. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 8, versículo de número 5. E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. E ordenou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-os diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram, e saciaram-se dos pedaços que sobraram. Levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000. E despediu-os, e entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanutá. E saindo os fariseus, começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: porque pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão, mestre. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouves. E não vos lembrais de quando partiu os 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Pode se assentar em nome de Jesus. Para que você entenda toda esta palavra e você possa entrar dentro dessa história, e você possa viver essa história, e você possa entender melhor a segunda multiplicação, eu vou fazer algo aqui. Eu vou trazer a história lá da primeira multiplicação. Eu vou trazer a história lá da primeira multiplicação, porque eu acabei de ler a narrativa da segunda, mas eu vou trazer da primeira, para que você possa entrar dentro dessa história e você possa ver o quanto nosso Senhor Jesus, quando tinha que usar o cajado de autoridade, ele usava. Quando ele tinha que exortar, ele exortava. E quando ele não concordava com a incredulidade, principalmente dos discípulos, ele vinha com a exortação. E eu vou mostrar algo aqui para você, sobrenatural. Eu queria que os seus 2 olhos estivessem voltados ao altar e os seus ouvidos abertos para que Deus venha falar com você. Pois bem, vou voltar lá na primeira multiplicação, para que você entenda o que Deus ele quer ministrar sobre a sua vida. Um dia Jesus está curando, libertando, realizando milagres, maravilhas, sinais, fazendo aquilo que ele mais gostava de fazer, que era operar sobre o povo, fazendo milagres, maravilhas. Jesus está pregando, e na sua pregação acontecem grandes maravilhas, grandes sinais. E Jesus vê que o povo precisa de alimento, porque o povo vai enfrentar uma dura caminhada pelo deserto. E deserto, para quem não sabe, durante o dia é muito calor, mas durante a noite é muito frio. E as pessoas iam morrer no meio do caminho, porque não tinham alimento. As forças iam embora, e as pessoas iam morrer no meio do caminho. E Jesus diz: eu não posso deixar esse povo que me seguiu tanto, que me seguiu, que participou, que esteve junto comigo por todo esse tempo, voltar para a sua casa e voltar
sem alimento, porque eles vão morrer no meio do caminho, eles não vão conseguir ir até o final da sua caminhada. Jesus pega e diz: o que eu faço agora? Jesus olha para os lados e não vê pão, não vê peixe, não vê absolutamente nada. E de repente aparece um menino na história, um menino que fica conhecido como o menino dos 5 pães e 2 peixinhos. E ele pega os 5 pães e 2 peixinhos, opera o grande milagre da primeira multiplicação. 5.000 pessoas são alimentadas. Eu fico imaginando nas mãos dos discípulos saindo-se os pães. Eu fico imaginando nas mãos dos discípulos peixes, e todos ali pegando os peixes e sobrando os peixes, e o grande milagre da multiplicação acontecendo. Na medida que comiam, glorificavam a Deus. Na medida que ali pegavam os pães e os peixes, viam a glória de Deus se manifestando, e aquilo ficou marcado como o grande milagre da primeira multiplicação. O povo volta, e o povo vai em paz, com a força necessária para caminhar, e Jesus continua a sua caminhada. Dias depois, Jesus está novamente curando, Jesus está novamente libertando, Jesus está novamente operando milagres, Jesus está novamente operando maravilhas. E Jesus vê que aquele povo está no mesmo dilema do povo da primeiro milagre da multiplicação. O povo precisava de alimento, porque senão ia morrer no meio do caminho. E agora não tem mais o menino dos 5 pães e 2 peixinhos. O que fazer? Quando se olha para o lado e não vê pão e peixe, quando se olha para o lado e não vê o menino dos 5 pães e 2 peixinhos, ele recorre aos discípulos. E Jesus pergunta para os discípulos: quantos pães vocês têm? E os discípulos são categóricos: mestre, nós temos 7, ponto final. Os discípulos não dizem: mestre, eu tenho 7 aqui, mais um no barco. Se o Senhor quiser, eu vou buscar o 8º, e essa multiplicação nós vamos fazer com 8 pães. Não, os discípulos, eles são categóricos: 7, e ponto final. Jesus pega os 7 pães, opera o grande milagre da multiplicação. E quando Jesus, ele chega no barco, indo para as regiões de Dalmanutá, Jesus encontra um pão no barco. E aqui começa uma história que ao mesmo tempo que é linda, mas é uma história de repreensão, uma história de incredulidade, e uma história que fez com que Jesus se indignasse de maneira tremenda. Jesus olha e diz: como que vocês guardam do fermento dos fariseus? Como que vocês guardam do fermento de Herodes? Como que vocês têm um coração endurecido? Como que vocês não entendem o propósito? Como que vocês não consideram? Jesus traz à memória deles a primeira multiplicação, traz à memória a segunda. E se Jesus, meu irmão, tivesse eles lançado o 8º pão e não tivesse pão para a terceira, Jesus ia operar a multiplicação, e se não tivesse pão para multiplicar, ia fazer como no Velho Testamento, cair maná do céu. Mas Deus não ia desamparar o seu povo. Mas o 8º pão era o pão da incredulidade. Os discípulos esconderam um pão no barco. Jesus fica indignado. Os discípulos iam paralítico andar, cego enxergar, morto ressuscitar. Por que esconderam um pão? Por que esconder um pão daquele que poderia fazer grandes multiplicações? Por que esconder um pão a ponto de deixar Jesus indignado? E Jesus não ficou indignado por causa do pão, Jesus ficou indignado pela incredulidade dos discípulos. E eu fico imaginando quantas pessoas, meu irmão, enquanto Jesus está curando, você glorifica Ele. Enquanto Jesus está operando, você adora Ele, a presença de Deus. Enquanto os milagres estão acontecendo, você está ali e você quer participar. Mas quando Deus te chama, você se esconde. Quantas são as pessoas, meu irmão, que enquanto você está vendo, enquanto as coisas estão acontecendo, você está ali. Mas quando Deus te chama para você mostrar onde está a sua confiança, você se esconde. Existem muitas pessoas que querem caminhos para chegar até a sua vitória, e Deus dá caminhos através da sua palavra. Mas a pessoa só quer chegar na vitória, mas não quer trilhar caminhos. Os discípulos queriam ver a multiplicação, mas queriam ver do jeito deles, com 7 pães, e viram com 7 pães, mas esconderam.
8º pão de Jesus. E quantos de vocês, meu irmão, você se esconde na hora que Deus te chama? Quantos de vocês, você diz que você tem segurança em Deus? E olha que os discípulos não tinham 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus primeiro, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Muitas são as pessoas que têm se escondido. Eu fico às vezes imaginando como é que existem pessoas que creem nas promessas de Deus, mas não creem que tem que trilhar caminhos para chegar na promessa de Deus. Creem na manifestação de Deus, e até trazem histórias da Bíblia. Mas Ana recebeu, só que Ana teve que trilhar caminho. José recebeu, só que José teve que trilhar caminho. Abraão recebeu, só que Abraão teve que trilhar caminhos. E a pessoa quer alcançar se escondendo. A pessoa quer alcançar e chegar se escondendo, guardando, como os discípulos fizeram, o pão da incredulidade, escondendo de Jesus, escondendo por não acreditarem que mais tarde poderia haver uma multiplicação. Um pão, ah pastor, mas daria alimentos para eles mais tarde. Mas se eles lançassem os 8 pães, a multiplicação seria ainda maior, e sobraria ainda mais. E Jesus não desampararia aqueles que estavam seguindo, como não desamparou na primeira, nem na segunda, e poderia haver uma terceira. E aqui eu aprendo uma grande lição. Quantas vezes Deus operou na tua vida? Quantas vezes Deus multiplicou na sua vida? Quantas vezes Deus fez milagres na sua vida? Quantas vezes Deus abriu porta na sua vida? Quantas vezes Ele esteve na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta? Quantas multiplicações Ele teve com você? Por que que você tem medo de se lançar numa próxima multiplicação? Sabe por quê? Porque você carrega consigo, e você faz isso, você se esconde, porque você, meu irmão, trouxe para a sua vida a mesma história dos discípulos. Você carrega consigo o pão da incredulidade. Existem pessoas que só querem que Deus dê palavra que massageie o ego, palavras de sinais, maravilhas, de sonhos. Só que toda palavra de sonho, toda palavra de sinais, o erro é do pregador que não mostra desde o início a história. Toda história que teve um sucesso, teve um caminho para ser trilhado. Teve um caminho que você precisa entender, que você só vai chegar se você trilhar. Meu irmão, é comum as pessoas deixarem a Bíblia aberta no Salmo 23. Sabe por que a Bíblia fica aberta no Salmo 23? Porque lá está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso favorece, é muito fácil você deixar a Bíblia aberta ali. Muitas pessoas gostam de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91: caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque favorece. Muitos deixam Isaías 41:13: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, favorece. Isaías 43: quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, favorece. Josué 1:7: esforça-te, tem de bom ânimo, favorece. Mateus 11:28: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, favorece. Agora, eu nunca vi ninguém deixar a Bíblia aberta em Malaquias 1:14: maldito seja o enganador que, tendo animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor defeituoso. Eu nunca vi ninguém deixar a Bíblia aberta em Mateus 13, na parábola do semeador. Eu nunca vi ninguém deixar a Bíblia aberta em palavras de exortação. Sabe por quê, meu irmão? Porque você quer ver Deus fazendo, você quer ver Deus operando, você quer ver Deus fazendo milagres, você quer ver Deus fazendo maravilhas. Mas quando Deus te chama para você mostrar onde está a tua confiança, você se esconde. Você pega e você come deste pão da incredulidade. Tem pessoas
que às vezes olham, uma coisa que eu não suporto é quando as pessoas dizem: é fácil chegar à manifestação de Deus. Eu contei nesse ano, na convenção nacional, o meu testemunho. Há mais ou menos 11 anos atrás, vai beirando 11 anos, eu estive em Belo Horizonte e eu vi o pastor Jerônimo pregar, o pastor Jerônimo ministrar, e eu passava por um dos piores momentos do meu ministério. O que Deus fez na minha vida hoje não era nem 10% do que eu imaginava que eu poderia chegar. E eu falava: Deus, eu preciso de uma manifestação do Senhor. Hoje eu estou aqui humilhado, hoje eu estou aqui, ninguém me reconhece, eu não tenho ministério reconhecido. As pessoas muitas das vezes desprezam quem não é conhecido. As pessoas jogam na lata do lixo o nome de uma pessoa que é promessa, porque as pessoas gostam de andar com realidade. Ninguém gosta de andar, meu irmão, com pessoas que ainda não são, pessoas que estão vivendo a realidade. E eu chorava dizendo: Deus, cadê as promessas que o Senhor tem para a minha vida? Quantas pessoas já colocaram a mão sobre a minha cabeça? Será que todo mundo mentiu para mim? Quantas pessoas colocaram a mão sobre a minha cabeça dizendo que eu tinha promessa, dizendo que eu ia chegar? E o pastor Jerônimo pregando aquela mensagem há 11 anos atrás, o segundo boi, e ele falou: eu quero chamar aqui 300 pessoas aqui na frente, que não importa de onde você veio. Naquela época só tinha labaredas em Belo Horizonte. Não importa quem você é, não importa de onde você veio. Você crê que eu sou um profeta de Deus e que Deus pode mudar a sua vida? Quando eu vi, eu já estava na frente do altar em lágrimas, eu dizendo: Deus, eu estou cansado de ser humilhado, eu estou cansado de ser pisado, eu estou cansado de passar dificuldade. E eu falei: Deus, eu vou estender as minhas mãos sobre este homem agora, eu vou fazer um voto com o Senhor aqui, e eu vou fazer 2 pedidos ao Senhor. E os 2 pedidos que eu vou fazer, eu não vou me esconder, eu vou fazer a minha parte, mas eu vou fazer 2 pedidos. E se verdadeiramente este homem é um profeta de Deus, esses pedidos se cumprirão na minha vida. 2, Pai. Um é fácil de o Senhor fazer, só vai ajudar a administrar o segundo. Mas o segundo vai mexer com a história da igreja do Evangelho Quadrangular. O segundo vai ter que muitas pessoas abaixar a cabeça e dizer: verdadeiramente existe um Deus que opera. Eu disse: Deus, os 2 pedidos que eu vou fazer, o primeiro é fácil, mas o segundo é difícil. Eu falei: Deus, o primeiro, eu quero só pedir uma esposa para administrar o segundo. Me dê uma esposa abençoada. E Deus me deu mais que uma esposa abençoada. Segundo, se verdadeiramente o Senhor é Deus, esse é difícil, Pai. Se verdadeiramente eu fiz um desafio, Ele disse para fazer prova, eu fiz prova. Eu um dia vou estar pregando junto com esses homens. Hoje eu estou aqui sendo pisado, humilhado. Hoje ninguém me conhece. Hoje ninguém sabe quem eu sou. Mas se verdadeiramente este homem é o profeta de Deus, eu um dia vou estar pregando junto com esses homens. Há 6 anos atrás, o pastor Jerônimo me liga e diz assim: Garcia, eu não te conheço pessoalmente, mas eu quero que você pregue no maior sermão da montanha do Brasil, no meu lugar. Eu tenho filhos na fé para dar, mas o único que eu vi que trabalha na área de cura e que pode substituir com sinais é você. E Deus está mandando eu te dar. A partir de hoje você vai pregar nesse evento. Falei: Deus, eu pedi para estar junto com esses homens, eu não pedi para o Senhor dar o evento que esses homens pregam. Quando viajei para Israel do lado dele, eu falei: Deus, uma promessa vale a pena acreditar. Quando preguei na igreja dele, preguei em lágrimas. E hoje, um menino que não era respeitado, um menino que era humilhado, pisado, um voto com Deus. E eu fico brabo, meu irmão, quando eu vejo uma pessoa falando mal de votos com Deus.
voto com Deus mudou a minha vida. Hoje, aquele menino que ninguém conhecia, eu não estou falando isso para me orgulhar, eu estou falando isso para exaltar o nome de Deus, porque Deus é poderoso. O menino que ninguém conhecia hoje é o pregador que prega em todos os seminários do presidente nacional da igreja. O menino que ninguém conhecia hoje, muitas das vezes até formador de opinião. Sabe por quê? Porque Deus me deu e disse: eu vou pegar aquele que está lá embaixo e eu vou colocar. Mas eu tive que acreditar. Agora tem muitas pessoas querendo quebrar etapas aqui. Tem muitas pessoas que querem alcançar se escondendo. Quando você se esconde de trilhar caminhos, escuta bem isso, Deus se esconde também da colheita na sua vida. Eu fico impressionado como existem pessoas que têm uma facilidade para pecar contra a palavra de Deus e já está caminhando para o pecado contra o Espírito Santo, que esse não tem perdão. Preste atenção aqui. Existem pessoas que falam mal quando se fala de oferta dentro da igreja. Existem pessoas que falam mal quando se fala de voto dentro da igreja. Então agora eu vou te dar um tapinha de leve. Mas você sabe qual é o segundo assunto mais abordado na Bíblia? Por 2051 vezes se fala do assunto de forma direta e de forma indireta. É o segundo assunto mais abordado da palavra de Deus. É fé e finanças. É isso que é o segundo assunto mais abordado da Bíblia. E quando você vai contra isso, você vai contra a palavra de Deus. E quando você critica, quando você murmura, você está dando legalidade para ter o mesmo pecado de Ananias e Safira na sua vida. A narrativa dessa história está em Atos 5. Ei! Até quando você vai se esconder? Eu fico imaginando se eu tivesse me escondido. No dia que eu fiz aquele voto que eu reconheço, eu falei isso para 14 mil pastores, eu reconheço que foi aquele voto que mudou a minha vida. Se eu tivesse me escondido, será que eu estaria aqui hoje pregando para você? Será que eu teria chegado onde eu cheguei se eu tivesse me escondido? Naquele mesmo dia tinha 5 amigos meus. Um já nem mais está entre nós. E todos eles me chamaram de maluco. Você viu o tamanho da oferta que você fez? Esse homem é bandido, ladrão. Esse homem é isso, esse homem é aquilo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Onde estão eles? E onde eu estou? O bandido, o ladrão, para eles mudou a história da minha vida sendo um canal de bênção. E eles, todos com os mesmos sonhos, todos faziam parte da mesma geração. Nenhum se tornou pastor. E olha onde é que eu estou. Começamos juntos, mas há uma diferença entre aquele que se lança e aquele que se esconde. Existem pessoas aqui que alcançam porque se lançam, e existem pessoas que não alcançam porque se escondem. Outro dia uma senhora muito simples perguntou para mim: por que que eu vejo tantas pessoas contar testemunho que fizeram ofertas e receberam bênção e eu nunca recebi? Aí eu olhei para aquela senhora e eu falei para ela assim: deixa eu só te fazer uma pergunta. Será que a senhora também já não se escondeu? E várias vezes que Deus te chamou para fazer o verdadeiro sacrifício, você se escondeu. Ela pegou e falou assim: é verdade. Eu falei assim: Deus não tem obrigação em agir na mentira, Deus age na verdade. Você quer ter colheita na sua vida? Você quer alcançar? Você quer ver Deus agindo na sua vida? Você quer ver Deus operando? Você quer ver Deus fazendo milagres? Aprenda a se lançar. Porque aquele que se esconde, ele vai se tornar sempre uma pessoa frustrada.
vai ver Deus agindo na vida de um, ver Deus agindo na vida de outro, mas ele não pode bater no peito e dizer: Deus está agindo na minha vida, Deus está me dando colheita, Deus está multiplicando. Mas isso também vai de uma entrega, porque com 6 anos de idade eu já fazia sacrifícios a Deus, e hoje eu vejo frutos. Minha filha tem 6 anos de idade. Quando tem uma campanha na igreja, eu subo no altar com a minha esposa, eu pego o meu propósito, minha esposa pega dela, e nós pegamos para minha filha. Ela nem sabe o que é isso ainda, mas eu já estou plantando, porque eu quero que a minha filha venha colher. E faço. Ano retrasado nós tivemos uma experiência. Minha esposa fez o projeto de vida dela, eu fiz o meu, e eu fiz na igreja o maior projeto de vida da história da igreja. Todos iam fazer, todos, o maior voto que já fizeram na sua vida. E eu peguei e coloquei uma oferta na minha filha. Falou assim: peraí, você está colocando uma semente no meu envelope, no seu envelope grande, o maior voto da sua vida, e você está desprezando? Não, você vai colocar também no dela. E eu aprendi, eu tive que aprender, mas ali é uma lição: não podemos se esconder. Tem pessoas, meu irmão, que você critica quando seu filho sobe em cima do altar para fazer um voto. Cuidado, que você pode estar tendo a mesma atitude de Judas na mulher do vaso de alabastro. Apoie, não seja Judas, e tenha segurança em Deus. Você quer vencer? Você quer alcançar a vitória? Aprenda a ter segurança na hora de fazer um voto. Suba em cima desse altar e faça a verdade com Deus. Porque eu te digo sem medo de errar, Deus disse por intermédio de Davi: fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado ser, e na sua descendência mendigar o pão. Nós muitas das vezes comemos do pão da incredulidade, mas Deus jamais desampara uma pessoa que é fiel.